E hoje vamos para o capítulo 29 de 2 de Reis. Encontramos o rei Ezequias tomando o poder. Aleluia. O rei de Ezequias. Ezequias era filho de Acaz. No entanto, ele vai para o reino e faz coisas maravilhosas. Ezequias 29, vamos ler o verso 2. Ezequias manda purificar o templo. Ezequias manda purificar o templo. Diz assim a palavra de Deus. No verso 2. Eu não hei de ler o verso 1. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aleluia. Portanto, aqui se faz referência a Davi, porque Ezequias foi daqueles homens que, depois de tomar o poder, a sua primeira reação foi acertar o que estava desacertado com Deus. Portanto, purificar o templo. Ele exigiu a purificação do templo, porque era necessário. Ninguém poderia voltar a orar, ninguém poderia falar com o Senhor sem que se purificasse. Da mesma maneira que nós hoje, não é possível ter comunhão com Deus sem o arrependimento. É preciso que nos arrependamos, é preciso que decidamos abandonar todo tipo de pecados. Para quê? Para que Deus nos receba. Amém? Nós não vamos com o pecado, com nossas prostituições, com nossos adultérios, com nossas mentiras, com nossas... Quer dizer, não vamos com tudo isso para Deus e dizer, Deus, aceita-nos. Não. Amém? Então, Ezequias teve esse cuidado de fazer com que o povo primeiro purificasse o templo. Aleluia. Para que pudesse se adorar ao Senhor. Continuamos a leitura. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus olhos, os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servires e para servirdes seus ministros e queimardes o incenso. Amém. Aleluia. Deus escolheu Israel como um povo sacerdotal. Deus não escolheu Israel porque eram muitos, não. Deus escolheu um povo pequenino, Deus escolheu uma terra pequenina em todo este mundo, escolheu um lugar pequenino para que aquele povo fosse um povo sacerdotal, um povo que pudesse chegar a Deus por nós e trouxesse a palavra de Deus para nós. Amém. Mas Israel negligenciou tudo isto, Israel pecou contra o Senhor. Nós vimos o rei Acaz, ele pecou de fato, ele se afastou do Senhor, ele criou tanta idolatria, fechou o templo, enfim, tudo ficou confuso. Mas quando Ezequias toma o poder, a primeira ação dele é purificação do templo. Ele abriu as portas do templo. Aleluia. Reparação do templo. Purificar o templo. Porque era necessário para eles poderem adorar a Deus em verdade. Amém. Ainda é necessário hoje para nós nos purificarmos total e completamente para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém.
ninguém vai adorar a Deus com pecado. Em muitos sítios é assim que se faz. A pessoa está prostituindo, está aí, não sei o quê, namoriscando, etc, etc. Faz e desfaz. E vem aqui, vamos adorar a Deus. A regra é essa. Basta vir no domingo para adorar a Deus. Não é assim. Aleluia. Se você não se purificar, está longe de Deus. Se você não se purificar, está reprovado. Deus nem te olha, Deus nem ouve a sua oração. Porque a Bíblia diz que a oração do injusto é abominação aos olhos do Senhor. Amém. Deus nem escuta essa oração. Há pessoas que Deus não escuta a sua oração por causa do seu envolvimento com o pecado. Aleluia. Então nós temos que aprender isto. Que a primeira coisa que temos que fazer na nossa vida é varrer a nossa vida. Antes de tudo que queremos pedir a Deus. Queremos pedir isto, queremos pedir aquilo, queremos pedir, mas temos primeiro que varrer a nossa vida. Vamos varrer o nosso templo, porque nós somos o templo hoje. Aleluia. Templo já não é esta casa, templo somos nós. Então temos que varrer os nossos corações, temos que varrer as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que tomemos cuidado na nossa relação para com o Senhor. Amém. No verso 15, diz assim: e ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se e vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Amém. Uma das ações que o rei Ezequias teve foi que ele mandou apregoar até para os seus irmãos, para o reino do norte, aqueles que estavam separados deles, aqueles que não queriam vir para Jerusalém para adorar a Deus. Ele mandou uma mensagem clara e disse: voltem para o Senhor, vamos purificar a casa de Deus, vamos adorar a Deus. Aleluia. É algo que nós muitas vezes não fazemos, mas precisamos de prestar atenção, que é uma oportunidade soberana que nós desperdiçamos quando não levamos os nossos familiares, nossos próximos para o Senhor. Amém. Não é levar as pessoas para a igreja, porque muitas vezes nós fazemos isso, levamos as pessoas para a igreja, mas levar a pessoa para o Senhor, conhecer Jesus de fato como seu Senhor e Salvador, render-se a Cristo. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, ficamos anos na casa de Deus, mas não temos nenhuma relação com Jesus. Não temos nenhuma relação. Não falamos com Ele. Estamos num canto e o Senhor está no outro canto. Aleluia. Ezequias teve o cuidado de chamar os seus irmãos, chamá-los para que pudessem vir a Jerusalém, para poderem adorar juntos ao Senhor, seu Deus. Amém. Podemos ver ainda o verso 29. E acabando de o oferecer o rei a todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes e vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos. Amém. Aleluia. No verso 36, e Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo para apressuradamente se fazer
a sua obra. Amém. Aleluia. Portanto, mesmo aqueles que foram chamados, é verdade que não foram todos que foram para Jerusalém. Algumas pessoas se recusaram, riram-se de Ezequias. Ele pensa que quer nos dominar dessa maneira, né? Porque era o termo mais fácil de dizer. Ele quer nos dominar dessa maneira, nos levando para Jerusalém para adorar. Então logo nós vamos ter que depender dele. Começaram a rir, zombaram de Ezequias. Mas algumas pessoas foram de Israel, foram para Judá, foram para Jerusalém, para juntos purificarem o templo e se purificarem a si mesmos e adorarem o seu Deus. Amém. A mensagem que nós levamos às pessoas, a mensagem do Evangelho, tem sempre algum resultado. Às vezes não vemos o resultado com os nossos olhos, porque nós queremos ver, eu preguei e eu trouxe a igreja. Aleluia. Mas nem sempre é assim. Nós muitas vezes pregamos e a semente fica lá. Leva anos e ela germina. Às vezes nem vamos ver a planta que vai germinar. Amém. Mas Deus sempre cumpre com a sua obra. Então nós temos que ganhar esta coragem de continuarmos a pregar. As pessoas vão zombar, sim, zombem, mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que mostrar que de fato Jesus é o Salvador, não há outro. E quanto mais o fim se aproxima, como estamos a ver nesses dias. Aleluia. Porque, meus irmãos, todos os sinais estão nos dizendo que o fim está próximo. Vamos fazer a obra de Deus com urgência. Amém. No capítulo 30, versos 6 a 10. 30, 6 a 10. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Aleluia. Amém. Portanto, nós estamos a ver aqui a mensagem de fato que o rei Ezequias fez para o reino do norte, convidando-os a vir se santificarem, para juntos santificarem o templo. Aleluia. Então vamos fazer isso, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos convidar as pessoas para que também purifiquem as suas vidas. Há muitas pessoas que não estão percebendo. Aleluia. Quando se fala de igreja hoje, as pessoas olham para o edifício, não olham para as pessoas. Quando falamos do templo, as pessoas olham para o edifício, não olham para a pessoa. Mas é preciso que as pessoas percebam que elas mesmas são o templo de Deus. Aleluia. O templo que precisa de ser purificado são eles. Amém. Porque se você não purificar esse templo, não vai longe. Amém? Ok. Então é preciso perceber isto. E evitarmos sermos legalistas. Amém? Como os fariseus e os escribas. Por quê? Porque eles iam para a adoração, mas não iam de coração. Estavam a cumprir uma legalidade. Aleluia. Que eu devo ir à igreja. Eu devo ir adorar, por exemplo. Né? No domingo eu tenho que ir à igreja, tenho que ir adorar. Mas uma questão legal que não atinge o seu coração, não transforma a sua vida, não faz diferença. Porque algumas vezes você tem que pensar, ok,
desde que eu digo que eu aceitei Jesus, o que de fato aconteceu na minha vida? O que melhorou na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de ver a vida, na minha forma de ver as coisas como acontecem? Porque se não mudou nada, significa que você precisa de procurar Jesus. Você precisa de se purificar. Ainda está longe dele. Aleluia. Então, há um trabalho que nós temos que fazer, um trabalho sério, de purificação das nossas vidas, de purificação dos nossos corações e deixarmos de ser legalistas. Vamos deixar de ser legalistas, meus irmãos. Muitos só cumprem datas, cumprem não sei o quê, vêm à igreja não sei quantos, mas dentro do seu coração não há nada. Deus quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esses adoradores não são legalistas, não. São pessoas que rasgam o seu coração para Deus. São pessoas que vão a Deus com humildade e dizem: Senhor, transforma a minha vida. Faça alguma coisa em mim, ensina-me. Aleluia. Cada assunto da sua vida levam para Deus decidir por eles. Não são eles que decidem. Mas muitas vezes nós continuamos a ser os detentores da nossa vida. Basta ir à igreja. O resto, na minha casa quem manda sou eu. O resto, a minha vida quem manda sou eu. Eu que faço a minha vontade. Basta eu ir na igreja. A igreja não tem que chegar na minha casa. Aleluia. O pastor não pode tocar-me. Não pode chegar na minha casa. O pastor que fique lá. Quando estou a dizer isso, eu estou a dizer exatamente a reação é esta. A mensagem que está sendo pregada é para a igreja isso. Aleluia. Aqui, as coisas são diferentes. Quem manda aqui sou eu. Amém. Muitas vezes agimos assim. E nos separamos do amor de Deus. Nos separamos de Deus. Porque, meus irmãos, Deus nos amou tanto, a ponto de dar o seu Filho por nós. Aleluia. Então, é tempo dessa limpeza. Vamos para o 31. Capítulo 31. Eu estou salteando um bocadinho porque vou falar da vida de Ezequias. Amém. Então, não vou tocar outra pessoa, mas vamos falar da vida de Ezequias e concluir. Então, 31. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. 4 a 12. Diz assim, 4. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Amém. Aleluia. Há muita gente que pensa que quando se fala de dízimos, fala de ofertas, é uma invenção do pastor. Não é invenção do pastor. Isso antes da lei mosaica ser estabelecida, já se davam dízimos. Mas depois da lei ser estabelecida, Deus exigiu através de Moisés que o povo trouxesse ofertas à sua casa, para que houvesse mantimento na sua casa, para que os sacerdotes e os levitas pudessem se dedicar absolutamente à sua palavra. Aleluia. Amém. Isto vem assim já desde a antiguidade. Não é uma novidade de hoje. É verdade que hoje existem pessoas que estão a abusar desses dízimos, estão a abusar dessas ofertas, que levam isso para tomarem vidas de luxo, etc, etc. Hoje existem isso. Existem pastores com jatinhos para viajar de um sítio para o outro, enfim, helicópteros, não sei o quê, privados. Existe de fato o abuso no uso dos dízimos e das ofertas da igreja. Sabemos que existe. Mas, se nós deixarmos de obedecer a Deus por causa desses tais que abusam, estamos a ser também o quê? Desobedientes a Deus. Amém. Estamos a ser desobedientes como eles. Estamos a ser desobedientes como aqueles que estão a abusar do dízimo e das ofertas. Amém. Então, aqui o rei Ezequias manda o povo dar a porção dos sacerdotes e dos levitas, para que eles possam se dedicar absolutamente ao trabalho, à palavra de Deus. Aleluia. Então, é algo que até hoje nós também somos exigidos. E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de toda a novidade do campo
também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém. Em abundância. Trouxeram tudo em abundância. Nós trazemos à casa do Senhor os dízimos do Senhor. Desde que você é crente, você já tirou dízimo. De verdade, dízimo, você sentar e dizer 10% daquilo que eu ganhei, vou dar na casa de Deus. Aleluia. Muitas vezes não fazemos isso. Apertamos, usamos nós para o nosso próprio benefício. Amém. Ok, você vai usar, não é problema. Não tem problema, não há ninguém que vai te cobrar isso. Nada. Mas o próprio dono que mandou, esse que vai fazer a cobrança. O problema é com Deus, não é conosco. Não é com as pessoas. Quando você não é fiel a Deus, Ele vai te cobrar. Amém. Ele cobra você. Então cabe a você ver e descobrir que não, eu não estou a ser fiel neste assunto. Rei Ezequiel nos lembra aqui quando ele fala com o povo de Israel para trazer as ofertas, trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos de coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês, acabaram. Aleluia. Hoje, as pessoas quando dão um pouco de oferta ou dão um pouco de dízimo, já começamos a pensar que podemos mandar a maneira de utilização. Esquecemos que temos a Bíblia, que decide como é que vai se usar essas coisas. Amém. Nós começamos a pensar assim. Então, se eu dou o meu dízimo, e eu vou usar a minha maneira. Aleluia. Quando nós damos ofertas, não é para nós usarmos como nós queremos. É para usarmos como Deus quer. Para aquilo que Deus quer. Aleluia. Não confundam, meus irmãos. Os dízimos e as ofertas que nós damos são para o funcionamento da igreja. Não são para outros aspectos. E às vezes nós confundimos isso. Pensamos que, não, tem dinheiro lá na igreja, tem dízimo lá na igreja. Para ajudar o irmão X, tem dízimo lá na igreja. Para fazer eu não sei o que tem dízimo lá na igreja. Não sei quantos tem dízimo lá na igreja. Tem dízimo que você não dá. Aleluia. Tem dízimo que você não dá à igreja. Precisamos de examinar as nossas vidas, examinar os nossos procedimentos e decidirmos corretamente o que de fato nós fazemos, em obediência à palavra de Deus. Amém. É por isso que corremos aquela situação de Ananias e Safira. De pegamos o dízimo e dizemos é muito, então vamos dar pouco. E se o dízimo são 1000 meticais, então vou dar 200 como dízimo. Não é dízimo isso. Você roubou ao Senhor, você está mentindo ao Espírito de Deus. Porque você leva e vai dar como dízimo. Não é dízimo. Aleluia. É melhor você dizer que não é dízimo, é a oferta que você está dando. Não é dízimo. Porque dízimo são 10%. As premissas na sua produção, as premissas dos seus animais, as premissas de tudo se davam dízimos. Aleluia. Nós fazemos hoje? Não fazemos. Quem deve lutar pela igreja somos nós. Cada um de nós que deve dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para a igreja. Aleluia. Funcionar e crescer. Cada um de nós. Por isso que ninguém deve ficar sentado só à espera que as coisas aconteçam. Veja só, eu estava a falar aí, por causa do coisa, as senhoras, as mulheres, elas é que suportaram o ministério de Jesus, naquele tempo de Jesus. São mulheres que financiaram o trabalho de Jesus, que compravam comida, tudo quanto fosse necessário para Jesus. São mulheres que faziam isso, porque os homens são cacatas. Aleluia. Então é preciso que mulheres se levantem e façam alguma coisa. Comecem a pensar que vocês têm que fazer alguma coisa para Deus. Não é para vocês.
Embora Deus vai vos abençoar, vocês também vão comer disso. É verdade. Aleluia. Mas vocês têm que perceber que vocês têm que fazer algo para Deus. Porque se vocês ficarem em casa, dependerem porque o marido tem que fazer, não sei o que, os homens são cacaras. Vou vos dizer. Aleluia. E nós os homens também temos que fazer alguma coisa, saber que temos que fazer para a obra de Deus. Nós nunca vamos desenvolver enquanto não mudarmos a maneira de pensar. Amém? Quando eu pensar desta maneira, se eu vou fazer algum negócio, eu estou a fazer porque eu quero apoiar na obra de Deus. Você já sabe, quero apoiar na obra, quero financiar a obra de Deus. Não é com tudo que você vai produzir, mas aquela partinha mesmo dos 10%, eu quero ajudar na obra de Deus, quero ser fiel, Deus vai te abençoar. Aleluia. Faça com este propósito. Mas se você olhar para si e dizer, eu quero melhorar a minha vida, Deus está bom, melhora a sua vida. Amém. É diferente. Você está a fazer algo que você coloca Deus em primeiro lugar. E você está a fazer algo onde você se coloca em primeiro lugar. Eu estou a fazer para melhorar a minha vida. Por isso que você não dá dízimo. Eu estou a fazer para melhorar a minha vida. Não dá ofertas. Estão a ver? O objetivo com que nós fazemos. Aleluia. Mas é preciso fazermos alguma coisa. É preciso que toda a igreja faça alguma coisa. É preciso que todos os irmãos façam alguma coisa. No demais, irmãos, eu sempre tenho dito, a nossa vida está por um fio. A qualquer altura você tombou. Aleluia. Se o seu companheiro não souber fazer nada, não vai ter jeito de ajudar a ninguém. Nem os seus filhos não vai ajudar. Porque você tomba, ele não sabe fazer nada. Não sabe fazer nenhum negócio, não sabe fazer nada para se orientar. A todos amassou. A gente está rico. Há de começar a andar a fofocar, a igreja não estava ajudando, não sei o que, não sei quantos, não sei o que. Enquanto quem criou, você que criou a situação. Façam alguma coisa. Amém. Façam alguma coisa. Aleluia. Um pouco de verdias aqui, um pouco de chamuças ali, um pouco de não sei o que. Faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Aleluia. E Deus vai te abençoar aí. Deus vai te abençoar. Ok, vamos continuar. Para não... Então, tinham que dar essas contribuições, dar essas ofertas, etc, etc. Depois, para o sustento da obra do Senhor. 32, capítulo 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Aleluia. Aqui vamos ver o que acontece quando nós obedecemos a Deus, quando nós agradamos a Deus. Quando você agrada a Deus, você purifica-se, você adora a Deus. Deus diz, este é meu vaso. Deus protege você, tal como está em Salmos 91, que quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansaremos. Diremos do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Amém. E nele confiaremos. Isso acontece quando nós nos colocamos na posição exata, nós agradamos o nosso Deus. Pois, meus irmãos, não basta dizer, não, eu não prostituo, eu não adultero, eu não roubo, eu trabalho com minhas próprias mãos para ganhar dinheiro, mas você está desobedecendo a Deus no dar. Ou não está? Amém? É isto. A Bíblia diz lá em Timóteo que você desobedece num só mandamento, desobedeceu toda a lei. Então é necessário que nós obedeçamos toda a lei. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, precisamos de fazer. Não é escolher, isto vou fazer, aquilo não vou fazer, aquilo não sei quanto, aquilo não sei que, prioridade é isto, prioridade é aquilo. Não. Aquilo que o Senhor disse para fazer, faça. Acabou. 1 a 8, de 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Veja só. Aqui o escritor Esdras diz que depois destas coisas e desta fidelidade do rei Ezequias. Amém.
fidelidade do rei Ezequias. Ele exalta essa palavra, fidelidade. Ok, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, aleluia. Vejam só que o rei Ezequias faz um preparativo, ok? Ele prepara armas de guerra, ele organiza o exército, fez todas essas questões. Mas ele viu que isto não bastava, aleluia. Não bastavam as armas para a guerra, não bastava esse nosso preparativo todo. Alguma coisa mais que deve existir. E ele disse para o povo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém. Há um que está conosco. Amém. Ele tem uma multidão, sim. Tem muitas armas, sim. O exército dele é forte, sim. Mas há um que está conosco e não com ele. E quem é esse que está conosco? Deus. Aleluia. Amém. Ele levanta a fé do povo. Ele dirige o povo para Deus, para olhar para Deus. Aleluia. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para nos guardar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Eles foram fortalecidos quando ouviram esta palavra. E eles descansaram. Agora eles se levantam, vão para a guerra sem preocupação. Não há preocupação, porque sabemos quem está conosco. Lembra das palavras de Davi. Aleluia. Quando ele ia para enfrentar o Golias, ele disse, eu venho a ti. Você vem a mim com espada, com essas vestes militares todas, etc, etc, com sua experiência, mas eu venho a ti em nome do Senhor. Amém. Era isto que Ezequiel estava fazendo. Estava dizendo ao povo, vamos em nome do Senhor. Nós temos o Senhor. Eles podem ter tudo, mas nós temos o Senhor. E a nossa vitória vai ser porque nós temos o Senhor. O Senhor vai guerrear por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Portanto, nós vemos isto que é muito importante. É muito importante percebermos esta fala que fortaleceu o povo de Israel. Aleluia. De 9 a 19, diz aqui. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós que ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou
os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizeram a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar as suas terras da minha mão? Aleluia. Senaqueribe, ele zomba de Deus. Ele compara Deus com os seus deuses. Aleluia. Diz: não há nenhum Deus que livrou o seu povo. Agora esse vosso Deus, esse vosso Deus que vocês adoram ele num altar só. Ezequiel andou a destruir os altares todos. Mesmo hoje, fala-se isso. Muitas vezes temos tido esses ataques. Você confia que nesse Jesus? Nós ainda confiamos nos nossos antepassados, confiamos não sei o que, não sei quantos. E você só confia em Jesus. Acha que vai ter sucesso? Não se preocupe com isso, não tenha medo deles. Amém. Aquele que está contigo é maior. Aquele que está contigo é aquele que fez a terra, os céus e todas as coisas que nele existem. Confie nele, porque ele se manifestará a seu favor. O rei Senaqueribe zombou, falou todas as palavras que quis falar, mas no fim, vamos ver o que aconteceu. O rei Ezequias vai à oração, 20 a 23. 20 a 23, do capítulo 32. Diz assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa do seu Deus. Os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à entrada. Amém. Aleluia. Depois dele ter zombado, vocês podem ver isso também, está em 2 de Reis, verso 19 e 35. Depois de ter zombado deste Deus, Deus disse para o rei Ezequiel: esta guerra é minha, não se preocupem. Aleluia. Preparem-se para amanhã, vocês irem tomar o despojo. Aquilo que eles trouxeram lá, comidas, não sei o que, amanhã vocês vão recolher. E no dia seguinte, de fato, 185 mil soldados do exército sírio estavam lá estaquelados, mortos. Amém. Porque o anjo do Senhor os enfrentou. Um anjo do Senhor, o anjo tem muita força, tem muita capacidade. Um anjo do Senhor matou 185 mil pessoas, homens de guerra. Amém. E quando Israel desceu para lá, somente foi para tomar o despojo. Tomar o despojo. Porque havia acontecido um massacre. Amém. Como resultado da oração que Ezequias e Isaías fizeram naquele dia. Amém. É importante isto. E depois disso, Ezequias adoece. Aleluia. Ezequias adoece. Verso 24. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Amém. Ezequias adoeceu uma doença que era para a morte. E Deus mandou o profeta Isaías. Isso vocês poderão ver aqui em 2 de Reis 21 a 11. Comparativamente. Aleluia. Esses são acontecimentos que se deram no mesmo tempo. Não é o outro Ezequias. Quando vocês lê em Reis, lê em Crônicas, às vezes pensamos: é um outro Ezequias. Não, é o mesmo. Aleluia. Então, o que aconteceu é que o profeta Isaías foi ter com ele e lhe disse: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Amém. Só que ele nesse momento ouviu essas palavras e a Bíblia diz que ele virou-se para a parede e suplicou, humilhou-se diante de Deus, buscou a Deus. Que Deus voltou a mandar o profeta Isaías e disse: vai e diga a ele que vou lhe dar mais 15 anos de vida. Aleluia. E foi lhe dar essa resposta. E disse qual era o sinal. Amém. E lhe deu o sinal. Disse que a sua sombra iria se deslocar mais 15 graus. E ele pediu: não, retroceda a minha sombra 15 graus. Aleluia.
para que eu possa perceber que este é o sinal de que de fato ele viveu mais 15 anos. Amém. Só que depois deste acontecimento, deu-se uma situação. Ezequias começou a ser orgulhoso. Amém. Ele começou a se orgulhar. Esqueceu-se que ele estava dependendo de Deus. Eu tenho dito aqui, é muito importante nós pensarmos no nosso fim do que pensarmos no nosso princípio. Muitas vezes nós pensamos só como começamos. Nós começamos nas dificuldades. Eu busquei. Mas como é que você vai terminar? O mais importante é como você vai terminar. E se você terminar hoje, qual é a situação? Aleluia. Porque isso é que é importante. Ezequias começou-se a elevar, a se orgulhar. Se exaltou a si mesmo. Então vieram os babilônios para vir visitar a ele. Aleluia. Podemos ver isso no verso 25, 26. Diz assim: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Amém. Aleluia. Então ele se orgulhou, recebeu uma visita dos babilônios. Podem ver isso em 2 Reis 20, 12 a 21. E quando recebeu aquela visita, por causa do seu orgulho, foi-lhes mostrando tudo que ele tinha. Aleluia. Foi ao templo, mostrou-lhes os tesouros que haviam lá no templo. Mostrou-lhes a criação que ele tinha. Mostrou as riquezas que tinha. Tudo lhes mostrou. Amém. Porque ele já estava pensando que ele que tinha conquistado isso. Esqueceu-se desta vez de perguntar ao Senhor: o que devo fazer? Amém. Porque nós, quando começamos a crescer, quando Deus começa a nos abençoar, esquecemos de depender do Senhor. Esquecemos de perguntar ao Senhor: o que devo fazer? Então começamos a fazer nós o que nós queremos fazer. Este foi o problema de Ezequias. Ele fez o que quis e amostrou tudo. Aleluia. E Deus mandou o profeta dizer: o que disseram aqueles homens que vieram? Tentou argumentar: não sei o que, são um povo que vem de longe, não sei quantos, não sei o que. Depois o profeta, o que ele disse? Todas essas coisas que você mostrou a eles vão levar tudo isso para a terra deles. Amém. Ezequias se humilhou diante do Senhor. Senhor, pequei, me orgulhei. Aleluia. Ele ainda teve a ocasião de reconhecer o seu erro diante de Deus. Por isso que Deus disse: não vou punir agora a Judá. Aleluia. Por causa do seu erro. Mas, depois desses dias, vou punir a Judá. Por isso que Nabucodonosor, quando invadiu o rei babilônico, quando invadiu Judá, depois levou tudo. Destruiu o templo, levou as riquezas que estavam lá, levou as riquezas que estavam no palácio, tudo que havia lá, ele levou para seu país. Por causa do pecado de se exaltar Ezequiel. Amém. Foi um bom rei, tudo bem, aleluia. Mas ele teve esse problema. No fim, já não se preocupou em escutar o Senhor. Cuidado, aleluia. Esteja sempre atento, escute a voz de Deus, busque a Deus. Eu disse aqui no outro dia, é preciso que você ore e você tenha tempo de ir à presença de Deus, sem palavras, para esperar que Deus fale alguma coisa. Mesmo se você sair da presença de Deus sem Ele falar, fique sabendo que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Amém. Está fazendo alguma coisa dentro de você. Porque o resultado disso você há de ver a seguir. Porque muitas vezes nós só vamos com petições a Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Mas nunca vamos dizer: Senhor, estou aqui. Fala para mim. Aleluia. Amém. Só isso. Estou aqui. Fala para mim. E você ficar quietinho à espera que o Senhor fale. Amém. Esse foi o erro que Ezequias cometeu
de se exaltar. Aleluia. Então, eu peço, meu irmão, minha irmã, não se exalte, mesmo quando Deus te abençoar, seja bênção de que maneira, não se exalte acima de Deus. Seja sempre humilde, busque a face do Senhor humildemente, porque Ele vai te manter em cima. Aquele que se exaltar, Deus o abate. Mas aquele que se humilha, Deus o levanta. Aleluia. O segredo está aí. Quanto mais você se humilha, Deus te levanta. As pessoas reclamam de ver. Não é você não precisa ser eu. Nada. Nós não queremos ver o seu eu. Aleluia. Mas queremos ver as coisas que Deus estará fazendo na sua vida. E reconhecermos Deus na sua vida. Amém. É melhor isso. É uma bênção isso. Quando as coisas acontecem dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. O nosso fim é muito importante. O nosso fim determina de fato aquilo que nós somos. Salomão começou bem. Aleluia. Salomão começou bem. Mas terminou como? Mal. Aleluia. Terminou com 700 mulheres, 300 concubinas, não sei o que, não sei quantos, terminou mal. Amém. É preciso perceber isto, que nós temos que ter o cuidado de começarmos e terminarmos bem. Melhorarmos cada dia o nosso caminho. Procurarmos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, ao ensino da Bíblia. Aleluia. Porque quando você chega àquela fase em que você diz, eu já conheço a Bíblia, eu já não preciso mudar nada, tudo já aconteceu na minha vida, você está se enganando a si mesmo. Amém. Nós aprendemos cada dia. O Espírito Santo nos molda a cada momento, nos ensina a cada momento. Precisamos de nos arrepender todos os dias de alguma coisa. Aleluia. Aprendemos aí, eu respondi mal ali, eu fiz mal ali, não devia ter feito assim, devia ter feito de outra maneira. Estamos a aprender, cada dia estamos a aprender. Então, este deve ser o nosso princípio, humildade diante do Senhor, para que Deus possa, de fato, nos exaltar. Amém. Vamos ser humildes. Amém. Então, vamos levantar para nós orarmos. Falamos do rei Ezequias, o trabalho que o rei Ezequias fez, muito bom na purificação do templo. Vimos as orientações que deu ao povo para dar a parte dos sacerdotes, os levitas, para o sustento deles, e dissemos também que nós precisamos de purificarmos a nós mesmos, nós precisamos de contribuirmos com os nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Vimos quando Senaqueribe invade a Judeia, o que aconteceu é que Ezequias, apesar de ter organizado o exército, ele levou uma palavra que transmitiu fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, aleluia, e ouvir a palavra de Deus. Então, Ezequias falou a palavra de Deus, mostrou que eles estavam com Deus, Deus estava com ele, a guerra pertencia a Deus, então levantou a fé do povo, e eles venceram de fato pela fé e não pelas espadas. Amém. Tiveram essa vitória, 185 mil pessoas mortas, foi o saldo dessa guerra. Amém. Sem nenhuma perda em Israel. Amém. Sem nenhuma perda em Israel. Deus seja louvado. Então, vimos que no tempo da morte de Ezequias, o que aconteceu, Ezequias teve a graça de ser dado por Deus mais 15 anos de vida. E ele não correspondeu a isso, se esqueceu. Ele pensou que isso era era um prêmio por aquilo que ele era. Aleluia. Começou a pensar que era um prêmio, porque ele era um bom rei. Era o melhor rei. Esqueceu-se que Deus que lhe deu-lhe por misericórdia, por sua graça. Amém. Se orgulhou. Então, mas graças a Deus, ele ainda teve a ocasião de se arrepender e voltar ao Senhor. Quem sabe se você vai ter a ocasião de se arrepender. Amém. Muda hoje. O dia de amanhã não é seu. Amém. O dia de amanhã não é seu. Muda hoje. Você pode sair daqui, as tantas ouvimos, um carro bateu uma pessoa ali mortalmente. Você, como é que está? Aleluia. Muda hoje. Hoje que você está a ouvir a palavra de Deus, mude. Aleluia. Vamos levantar para orar.